Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 7 do curso de Direito Comercial, a respeito da sociedade limitada. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que nós vamos ter sobre esse assunto e, como não podia deixar de ser, a gente vai começar com alguns conceitos gerais, com uma visão geral do que é a limitada e como ela funciona. Antes de entrar propriamente no assunto da aula de hoje, eu quero aproveitar e fazer uma revisão com vocês a respeito dos tipos societários, um tema que a gente já vem discutindo há algumas aulas. Bom, retomando aqui com vocês o que nós falamos nas aulas anteriores, nós discutimos as diferentes atuações das pessoas físicas e jurídicas. Nós vimos que as pessoas físicas podem ser empresárias ou não empresárias. As pessoas físicas que não são empresárias e exercem atividades econômicas são chamadas de profissional autônomo. Então, o profissional autônomo é o caso do advogado, é o caso do dentista, é o caso do contador, é o caso do médico. São pessoas que exercem função regulamentada, uma profissão que precisa aí de uma formação específica, mas que não exercem essa atividade de forma empresarial. Não existe aquele elemento de empresa que a gente já discutiu. E por conta disso, elas não são propriamente empresárias, tá bom? Mesmo que exerçam atividade econômica. Agora, a pessoa física que exerce atividade empresarial é chamada de empresário individual. Nós vimos na aula passada que o empresário, para começar a sua atividade, tem que fazer um registro. Esse registro é feito na junta comercial. Então, aqui, o empresário, mesmo pessoa física, antes de começar a sua atividade, vai fazer um registro na junta. Tudo bem? Feito o registro na junta, é só no momento seguinte que o empresário já registrado vai fazer um registro fiscal, fazer um registro junto ao fisco. E aí ele vai obter o CNPJ, quando ele fizer o registro dele federal. Ele também vai fazer o registro junto ao Estado, né, se ele for contribuinte do ICMS, e ele vai obter também um registro municipal, se ele for contribuinte do ISS. Tudo bem? As pessoas jurídicas também podem ser empresárias ou não empresárias. Nós vimos aqui diferentes figuras, né? As associações, vimos as fundações e vimos as sociedades simples. Eu vou destacar aqui para você a sociedade simples, porque a sociedade simples ela é uma sociedade que exerce atividade econômica, ela visa ganhar dinheiro, né? Mas ela não assume a forma empresarial. A sociedade simples ela acaba funcionando se você quiser pensar dessa forma, ela acaba funcionando como um coletivo dos profissionais autônomos, tá certo? Então, por exemplo, o advogado ele não é um empresário. Ele é um profissional autônomo. Então, um conjunto de advogados, quando for formar uma entidade para atuar como uma pessoa jurídica, vai montar uma sociedade simples com as características próprias da sociedade de advogados, tá certo? A mesma coisa dos contadores, também vão fazer sua sociedade simples, tá certo? Agora, se fossem empresários, o coletivo dos empresários individuais é a sociedade empresária. Então, o que você precisa lembrar do que eu estou falando agora? Você precisa lembrar que existem sociedades simples e existem sociedades empresárias. Sociedades simples são aquelas que são conjuntos de profissionais autônomos, pessoas que exercem atividades econômicas, mas sem a forma empresarial. E a sociedade empresária é o conjunto de empresários individuais, que já são, então, empresários, já exercem a sua atividade de forma empresarial. Nós vimos também que existem diferentes tipos de sociedades, tanto simples quanto empresárias. São a sociedade em nome coletivo, a sociedade em conta de participação, a sociedade em comandita simples, a sociedade em comandita por ações, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Tá certo? São muitas sociedades que existem no Brasil e nós vimos que, na prática, as únicas duas que merecem mais estudo, são mais relevantes, são a limitada e a SA, porque são as que correspondem aí à grande, esmagadora maioria das sociedades, tá bom? Aqui eu quero então explicar para você, para ficar bem claro. Eu posso ter sociedade simples, que a gente chama de sociedade simples pura,
E eu posso ter sociedade simples limitada. E como sociedade empresária, eu posso ter sociedade empresária de vários tipos. Eu posso ter a limitada e eu posso ter a sociedade anônima, né? Destacando esses mais importantes. Tudo bem? Sociedade anônima sempre vai ser empresária. Não existe sociedade simples que é SA, tá bom? Então, lembre-se disso. Quando nós estivermos estudando na aula de hoje sobre a limitada, esta limitada pode ser uma limitada empresarial ou pode ser uma limitada simples, tá bom? E a sociedade anônima, que a gente vai discutir mais para frente um pouco, sempre vai ser empresarial. Tudo bem? Por isso que eu quis fazer essa revisão para você, só para você lembrar disso, de que existe limitada simples e limitada empresária. E existe sociedade anônima sempre empresária. Nas aulas anteriores, nós também discutimos a classificação das sociedades. Nós vimos que as sociedades podem ser classificadas de acordo com a responsabilidade dos sócios. E aí ela vai ser ilimitada ou limitada. Eu já vou revisar com vocês o que isso significa. Vimos também que as sociedades podem ser classificadas de acordo com o instrumento, com o mecanismo que as constitui, que as forma, né? Nós vimos que elas podem ser contratuais, que são as sociedades de pessoas, e elas podem ser estatutárias, que são as sociedades de capitais. Vamos então discutir um pouquinho agora o que são sociedades com responsabilidade ilimitada. Então, imagina o seguinte, o A e o B estão fazendo um contrato porque eles querem montar uma sociedade, certo? O A e o B querem montar uma sociedade ilimitada. Um exemplo de uma sociedade ilimitada é a sociedade em nome coletivo, aquela N/C, tá bom? Então, imagina que os dois querem montar uma sociedade, certo? Eles vão lá, eles vão formalizar um contrato, e aí eles vão escrever, eles vão indicar no contrato qual é o valor do investimento que eles querem fazer. E isso nós chamamos de capital subscrito. Então, nesse exemplo que você está vendo na tela, o capital subscrito de A foi 100 e o capital subscrito de B foi 100. Isso significa dizer que, contratualmente, eles se obrigaram a entregar 100, cada um do seu patrimônio pessoal, para a sociedade. Tudo bem? Bom, eles vão lá, eles assinam o contrato, eles vão à junta comercial, registram aquele contrato, e uma vez que aquele contrato foi registrado, então ele se transforma na sociedade. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. O registro na junta comercial é o ato que deve ser feito logo no início da atividade, antes de começar as atividades empresariais, e ele tem como consequência a formação da pessoa jurídica. Antes do registro, a pessoa jurídica ainda não existe. É só depois do registro que ela é formalizada. Tá bom? E aí eles fizeram esse contrato e agora eles tinham se comprometido a colocar R$ 100 cada um na sociedade, certo? Então eles vão aplicar R$ 100 do seu bolso para a sociedade. Esse processo de aplicar o capital que estava subscrito, que tinha sido previsto, nós chamamos de integralização. Então eles integralizaram aqui 200, 100 do A e 100 do B. Acontece que aí no dia a dia da sociedade, você que é contador sabe disso, a sociedade vai fazendo compras, vai fazendo vendas, vai ganhando dinheiro, vai perdendo dinheiro, vai assumindo obrigações, não é isso? E essas obrigações são assumidas junto com terceiros, com outras pessoas, os chamados credores. Se nós imaginarmos aqui que este credor tem em seu favor um crédito aqui, ó, de R$ 500, você consegue perceber que a sociedade AB, que foi montada aqui, não tem capital suficiente para pagar essa dívida. Então, o que vai acontecer neste caso? Vai acontecer neste caso que a sociedade vai ter que efetuar o pagamento para o credor, ela vai ficar sem dinheiro, e quando o credor tiver aqui os 300 dele que estão sobrando, ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ele vai cobrar do A e do B. Isto é a sociedade de responsabilidade ilimitada. O A e o B vão responder pelo resto da dívida aqui,
que a sociedade não teve condições de pagar, tudo bem? Lembra do que nós falamos? Essa responsabilidade é subsidiária porque o credor não pode ir direto cobrar o B. Ele precisa primeiro executar a sociedade. E só se ele não tiver frutos o suficiente aqui para pagar a dívida dele com a sociedade, é que ele poderá acionar o A e o B. Tá certo? Então, o A e o B têm uma responsabilidade que a gente chama de subsidiária, porque tem que obedecer essa ordem. Primeiro eu cobro da sociedade, depois eu cobro dos sócios da sociedade. Mas eles vão responder pelo rombo todo aqui da dívida. Se a dívida fosse, em vez de 500, fosse, sei lá, de 1.000, eles iam ter que responder pelos 800 que estão faltando, certo? Então, esse é o problema da sociedade com responsabilidade ilimitada. Os sócios respondem ilimitadamente pelas dívidas que a empresa assumiu. A dívida quem assumiu foi a empresa, mas os sócios, porque são donos daquela empresa, respondem junto aos credores pelas dívidas que a empresa assumiu ao longo do tempo. Diferente é a situação de uma sociedade de responsabilidade limitada. Então, vamos retomar o exemplo anterior. O A e o B querem formar uma sociedade e colocaram aqui o investimento no contrato social que eles vão fazer. Esse investimento, você já sabe, é o capital subscrito. Tudo bem? Então, eles subscreveram cada um, eles colocaram no contrato, cada um, R$ 100 do seu patrimônio pessoal para investir na sociedade. Eles vão lá na junta comercial, fazem o registro da sociedade e acontece aquele milagre, né? O contrato se transforma em pessoa jurídica. Só com o registro na junta comercial que isso acontece, tá certo? Uma vez que eles estão com a pessoa jurídica montada, eles vão aplicar o investimento deles na sociedade, num processo que nós chamamos de integralização. Então, agora a sociedade já está com capital integralizado de 200. Vem o seu credor com uma dívida de 500 e agora vai executar aquele capital de 200 aqui da sociedade, que você já viu que não vai ser suficiente, vai faltar 300. O que o credor vai fazer? Vai cobrar do A e do B, certo? Errado, porque o A e o B têm responsabilidade limitada. Qual é o limite da responsabilidade deles? É aquele investimento que eles disseram que iam fazer, tá certo? Então, agora, o credor não tem mais como cobrar do A ou do B. Ele vai ter que decretar a falência dessa sociedade. O A e o B vão responder em juízo, vão ser, inclusive, receber penas pelo juiz por terem, dependendo do caso aí, do que aconteceu, por terem praticado determinados atos que levaram à falência daquela empresa. Tudo bem? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas o que é importante você entender é que na sociedade limitada existe essa barreira. Agora, eu não posso cobrar os sócios, porque eles já fizeram aquele investimento que estava subscrito no contrato. Eles, no contrato, se comprometeram a investir 100 cada um. Eles investiram 100 cada um. Esse é o limite da responsabilidade. Eles não vão mais ser obrigados a fazer outro, não podem mais responder pelas dívidas da sociedade. Tudo bem? Existe uma situação um pouquinho diferente que aconteceria no caso, vamos imaginar, do A, por exemplo, ter subscrito 100, só que na hora de integralizar, ao invés de integralizar os 100 que ele se comprometeu, vamos imaginar que o A só integralizou 50. Então, agora, o capital da sociedade foi só de 50. Quando o credor vai fazer a cobrança da sua dívida, você vê que não está integralizada todo o capital. O A tem 50 aqui, que ele tinha feito a subscrição, ele subscreveu, mas ele não integralizou. Neste caso, ele vai ser obrigado a integralizar o que faltou. E aí, agora, a sociedade vai ficar com os 200 que ela tinha direito. Então, a responsabilidade do A vai ser pelos 50 que ele subscreveu, mas não integralizou. Tudo bem? Então, é exatamente esse o limite da responsabilidade. Enquanto tiver capital para integralizar, o sócio vai ser chamado a pagar aquele capital que ele se comprometeu a integralizar. Uma vez que ele integralizou tudo, ele não tem mais responsabilidade pendente com a empresa. E aí, aquela dívida que foi assumida no nome da empresa não vai mais afetar o patrimônio pessoal
dos sócios. Você, como investidor aí, vai ver que esse modelo faz muito mais sentido para o investidor do que o modelo anterior que você acabou de estudar, porque agora o capital do A e o capital do B estão muito mais protegidos diante de um credor que vai querer executá-los mais para frente. É por isso que todos aqueles outros tipos de sociedade que nós vimos, em nome coletivo, em comandita simples e tararel, 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 essas sociedades todas não estão mais em uso, por quê? Porque elas são sociedades que têm um ou mais sócios com responsabilidade ilimitada. Então, são sociedades ou totalmente ilimitadas ou sociedades mistas, que têm sócios com responsabilidade limitada e sócios com responsabilidade ilimitada. É por isso que a sociedade limitada e a sociedade anônima são tão populares no direito brasileiro. E é por isso que elas são a grande maioria dos casos, porque a sociedade limitada e a sociedade anônima são dois tipos de sociedade que têm esta responsabilidade aqui limitada, tá bom? Então, só tome cuidado com o nome. Essas sociedades que têm responsabilidade limitada são a própria LTDA, né? A própria limitada, e a sociedade anônima, tá bom? Para a gente encerrar essa revisão, eu quero destacar com vocês a diferença entre sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Nós vimos, quando estudamos esse tema, que quando a sociedade contratual, então aqui, ó, contrato social, quando ela é formada, os sócios assinam em nome próprio. Olha aqui o nome dos dois sócios, você consegue identificar o nome dos dois sócios dessa sociedade aqui, tá certo? Você consegue saber quem são as partes que estão celebrando este contrato. Vamos imaginar que o Luan resolve sair dessa sociedade. Vamos ter que alterar este contrato para o Luan sair. Vamos imaginar que agora o José quer entrar nessa sociedade, o João quer entrar nessa sociedade. Vamos ter que alterar o contrato para que eles possam entrar ou possam sair da sociedade. Então, o contrato social forma o que nós chamamos de sociedade de pessoas. Por que isso? Porque são pessoas aqui, ó, identificáveis que no final do documento assinam o documento que formam esta sociedade. Diferente é a situação do estatuto social, as sociedades que são estatutárias, porque nessas sociedades, quem assina o estatuto não é o sócio, mas um representante do sócio. E se você olha no estatuto social, você não encontra em nenhum lugar o nome dos sócios. Onde está o nome dos sócios nesse exemplo que eu estou te mostrando? Onde está o nome dos sócios do Magazine Luiza? Não estão no estatuto. Na verdade, os sócios do Magazine Luiza são sócios porque eles compram ações do Magazine Luiza e eles deixam de ser sócios ao vender as ações do Magazine Luiza. É por isso que essas sociedades estatutárias elas são mais adequadas para investimentos maiores e que tem muitos sócios e que depende de muito capital, porque cada entrada ou saída de sócio não vai depender de alteração do estatuto, já que não aparece o nome dessas pessoas aqui. E elas são chamadas de sociedade de capital justamente porque os sócios não estão entrando nesta sociedade com o seu nome, com o seu CPF, com a sua própria, enfim, sua própria honra aí, tá certo? Onde está o nome? Se alguém fizer uma besteira aí no Magazine Luiza, onde está o nome do sócio? Não está em lugar nenhum. Então, aqui é por isso que você tem que entender essa diferença entre sociedade estatutária e sociedade contratual. Sociedade contratual é sociedade de pessoas porque você acha os sócios, eles estão aqui no contrato. E sociedade estatutária é sociedade de capitais porque não existe aqui identificação dos sócios, tá bom? A sociedade de pessoas que nós vamos estudar aqui é a limitada. E a sociedade de capitais que a gente vai estudar aqui é a sociedade anônima. Então, você consegue entender o seguinte, tanto a limitada quanto a anônima são sociedades que têm responsabilidade limitada. A principal diferença entre as duas é que a limitada é uma sociedade
de pessoas, uma sociedade contratual, enquanto a sociedade anônima é uma sociedade estatutária de capitais. E a gente vai entender ao longo das aulas quais são as diferenças entre esses dois regimes. A gente vai ver que a limitada ela acaba sendo mais flexível e ela é atraente para empreendimentos menores, e a SA tem padrões de governança mais rigorosos, justamente porque ela envolve mais recursos, então ela precisa ter outros mecanismos de garantia aí do capital que foi investido pelos sócios, tá bom? Então, esse vai ser o tema do nosso estudo daqui para frente, e vamos começar na aula de hoje estudando então as principais características da limitada.